Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Pois é, neste vídeo de agora nós vamos falar um pouco sobre essa grande personalidade do Espiritismo, que é, de certa forma, pouco lembrada no Brasil, poucas vezes falada e poucas vezes exaltada. Vamos trazer uma reflexão sobre a passagem desse espírito na Terra, Jerônimo Mendonça. Fique com a gente. Esse é o canal do Prof. Kardec. Se você não conhece, passe a conhecer. Falamos de uma espiritualidade livre, expansão de consciência, despertar espiritual. Eu queria que você me desse uma força se inscrevendo agora no canal. Se inscreva no canal e com certeza você não vai se arrepender. Vai ter um conteúdo que vai realmente trazer muitas coisas interessantes. Peço que você, por favor, inscreva-se agora. E se já for inscrito, também colabore compartilhando, deixando like e interagindo conosco. Trazer uma reflexão sobre Jerônimo Mendonça é muito importante. Quando se fala nos grandes nomes do espiritismo brasileiro, evidentemente que para a grande massa, Chico Xavier está em primeiro lugar. Evidentemente que alguns que conhecem um pouco da doutrina também vão falar de Bezerra de Menezes, também vão falar de Valdo Pereira Franco. Talvez outros que conheçam um pouquinho mais possam falar também de Valdo Vieira, dar a ele a importância que ele tem. Bem, o fato é que para a grande massa, Chico e Divaldo são esses grandes expoentes, né? De fato, eles são. Só que existe um trabalhador espírita que precisa também ser mais falado para aqueles que ainda não o conhecem. Muitos estudiosos do espiritismo, evidentemente, conhecem toda a história dele, toda a trajetória, mas outras pessoas mais novas ou que não estudaram mais a fundo não conhecem Jerônimo Mendonça. Nascido na cidade de Ituiutaba, no dia 1º de novembro de 1939. Veio a desencarnar em 26 de novembro de 1989. Jerônimo Mendonça ficou conhecido como um gigante deitado. Você sabe por quê? Bem, na realidade, Jerônimo Mendonça foi um grande orador espírita, né? Um grande palestrante espírita. Aí no YouTube você vai poder pesquisar e verificar alguns trechos de palestras e palestras inteiras. Eu acredito que tenha umas 3 ou 4 palestras inteiras dele. Tem uma palestra dele que, se não me engano, o nome é Alegria de Viver. Alegria de Viver é o título de uma das palestras dele, que é uma aula para todos nós, sem dúvida nenhuma, uma aula de resignação, uma aula de resiliência, uma aula de saber viver diante momentos difíceis e contrários. É, sem dúvida, uma grande aula. Ele foi um professor para todos nós no que tange a resignação, a resiliência, a capacidade de suportar situações adversas, né? Por quê? Jerônimo Mendonça, ele até os 18 anos gozava de saúde perfeita. Depois, certo dia, fazendo uma palestra, começou a sentir muitas dores articulares. Essas dores foram se intensificando. O fato é que ele descobriu que tinha artrite reumatoide, né? E essa artrite reumatoide começou a se agravar e o fato, resumindo, é que o deixou tetraplégico, né? Não fosse apenas isso, apenas modo de falar, né? Não fosse só isso, ainda ele perdeu a visão também. Ele ficou também sem enxergar. Então ficou sem visão e tetraplégico. E ainda com problemas, outros problemas menores também na saúde, como problemas cardíacos, problemas cardiológicos, etc. Bem, nesse sentido, então, Jerônimo Mendonça parecia estar com a sua vida acabada. Só que ele continuou e perseverou no mundo espírita, palestrando, sendo um grande orador espírita, um grande motivador por natureza, inclusive porque ele não só tinha a teoria, mas a prática para mostrar
evidentemente pela prática de sua vida, o que seria uma grande motivação para a vida. Uma grande motivação para viver. A sua resiliência era uma causa vista a olhos nus por todos, né? Ele mesmo tetraplégico e sem visão, ele continuou a ser um grande divulgador do espiritismo no Brasil, fazendo palestras por todo o Brasil, inclusive sendo arrastado, né, sendo carregado sempre numa cama ortopédica para fazer as palestras deitado. Como ele era uma pessoa que ficou muito tempo nessa condição, passou a ser intitulado, recebeu o apelido de gigante deitado, né? O gigante deitado é o Jerônimo Mendonça. E aí passou 30 anos de sua vida trabalhando intensamente, mesmo em condições totalmente adversas, em cima de uma cama, com muitas restrições físicas, a saúde muito debilitada, não é? Você imagine uma pessoa tetraplégica, sem enxergar, com outros problemas ainda, e com essa resignação que ele teve de passar 30 anos rodando o Brasil, palestrando, fundou alguns centros espíritas, fundou instituições, como por exemplo o Lar Espírita Poço do Amanhecer e o Seara de Jesus. São apenas dois exemplos de dois centros espíritas fundados por ele, Seara de Jesus e Lar Espírita Poço do Amanhecer. Ele também escreveu livros, né? E ele tinha uma voz assim bem interessante, né? Uma voz realmente atrativa. Ele tinha uma boa oratória, não é? Conseguia prender bem os ouvintes e tinha também um senso de humor muito forte, né? É o que caracterizava Jerônimo Mendonça, o seu senso de humor, brincando até com ele mesmo, gozando dele mesmo, das suas condições de limitações físicas, de limitações de saúde, né? Há um episódio muito até nesse sentido em que ele vai ao show de Roberto Carlos e depois pede para ir ao camarim. Roberto Carlos permite que ele vá ao camarim, e lá no camarim, ele conversando com Roberto, ele em tom, né, de brincadeiras, e lá ele fala para Roberto que Roberto é famoso, é importante, mas ele é mais, porque Roberto é aplaudido, Roberto é abraçado por todos, mas ele é carregado por todos, né? Então ele conseguia fazer do limão uma limonada, realmente ele conseguia fazer de situações totalmente adversas algo até para brincar sobre essas situações e para, de certa forma, tirar o peso daquele drama vivido por ele, né? Então ele dizia que ele disse: eu sou mais importante que você porque eu sou carregado, ou seja, as pessoas me carregam para fazer essas palestras pelo Brasil, eu sou carregado e você não é. Isso é interessante, né? Mostra o quanto ele é uma lição para todos nós que reclamamos de tudo, nos queixamos de tudo, somos muitas vezes mimados e somos muitas vezes queremos as coisas todas do nosso jeito, ao nosso bel prazer, não é? Na nossa mão e com todos os mimos, e ainda somos muito reclamões. Isso é verdade, não é? É uma grande aula. Procure no YouTube a palestra Alegria de Viver com Jerônimo Mendonça, que você vai perceber o quanto ele nos ensina, sem dúvida alguma. Foi um grande professor. Agora, é importante pontuar um asterisco que pouca gente pontua sobre a vida de Jerônimo, né? Ele reencarnou, logicamente, analisando o espírito, ele reencarnou com predisposições, sem dúvida nenhuma, grandes predisposições a ter todas essas enfermidades, a ter todo esse conjunto de enfermidades, né? A gente sabe que uma situação como essa não acontece por acaso, não foi uma coisa do nada, a pessoa ficar tetraplégico, também ficar cego, não é? Ter problemas cardiológicos, enfim, com a juventude, no pleno gozo da juventude, aos 18 anos de idade, ser arrematado por uma expiação tão forte como essa, né?
Evidentemente que ao olhar daqueles espíritas mais fervorosos e mais antigos e até mesmo dos mais novos, vão ter uma fácil explicação para isso, de que ele foi um espírito muito devedor, né? Um espírito devedor do passado, devedor, tinha muita dívidas do passado e por isso está pagando, veio nessa encarnação pagar os delitos, os erros do passado e passar por essas expiações, por esse grande sofrimento. Ou seja, estaria sendo feita uma justiça de Deus e ele estaria pagando, não é, cada centavo. Bem, neste ponto eu penso diferente, não é? E o canal tem essa responsabilidade de abrir os olhos e fazer a gente despertar. E eu tenho um compromisso de trazer uma visão diferenciada, uma análise crítica, uma reflexão crítica sobre os fatos. Sem dúvida nenhuma, e tudo que eu falei até agora sobre Jerônimo Mendonça foram elogios, sem dúvida um exemplo muito forte e, como eu falei aqui, um grande professor para nós. Entretanto, na minha visão, no meu ponto de vista, né, de um ex-espírita, que posso falar é que ele reencarnou com essas predisposições, realmente a passar por alguns perrengues no campo da saúde, etc. Tá? E todas elas se efetivaram, né? Tetraplégico, sem visão e várias limitações. É uma vida, assim, uma situação muito, muito difícil, né? Expiatória, muito difícil. Ele venceu isso, né? Agora, é importante dizer primeiro que ao olhar todo nosso ele venceu e realmente venceu, mas no seu íntimo, evidentemente, que ele teve grandes sofrimentos. No seu íntimo, evidentemente, ele passou por momentos muito difíceis. O que ele provou e mostrou a todos nós foi uma resignação muito forte, uma capacidade de ultrapassar esses obstáculos com bom humor e com resiliência. Não tenha dúvida, ele mostrou essa capacidade de levar por menos, não é? De não reclamar e de vencer isso. Foi sem dúvida alguma, é algo a ser bastante aplaudido e exaltado. Isso não é fácil, não é nada fácil, não é? A gente tem uma gripezinha, um resfriado e já fica reclamando, já acha ruim, já quer ficar bom na mesma hora, né? Eu mesmo, se eu ficar doente, eu quero ficar bom, eu não quero ficar doente não, né? Só que essa situação é a seguinte: nós sabemos que existem as predisposições e que existe o nosso inconsciente. Muitas vezes conscientemente a gente quer uma coisa, inconscientemente a gente quer outra, e mais do que isso, nesse sentido aí de Jerônimo Mendonça fica muito claro aquilo que a gente fala em vários vídeos alertando sobre a culpa e o remorso. O que mostra a vida de Jerônimo Mendonça mostra um exemplo dos maiores, de um espírito que reencarnou cheio de culpas, um espírito que reencarnou se achando culpado por muitas coisas do passado. Evidentemente que em nossa trajetória de reencarnações nós já cometemos delitos e erros, já fizemos algumas coisas por aí que podem ser consideradas normais, porque a cada encarnação que a gente for vendo passada, éramos ainda mais ignorantes e brutos, né? E consequentemente fazíamos coisas que hoje já não fazemos, ou pelo menos tentamos não fazer. Mas com o passar do tempo, lá para trás, né, a gente percebe que todo mundo que está aqui na Terra já fez barbaridades, né? E ele também não fugia a essa regra. Não significa dizer que ele seja a pessoa que mais causou problemas na humanidade, por isso que teve que reencarnar assim. Não. Ele com certeza cometeu seus erros, como todos nós cometemos lá no passado. Quem de nós pode aqui cravar e garantir que não fomos assassinos, que não fomos estupradores, que não fomos pessoas totalmente sem escrúpulos? Fomos bárbaros, fomos trogloditas, tivemos que lutar pelos nossos territórios, onde a lei do mais forte. Então, naturalmente que todos nós temos em nossa trajetória reencarnatória sangues derramados e temos também
carregamos situações que vêm até as outras encarnações. Ou seja, a gente traz emoções, questões reprimidas, né? O que a gente fala na psicanálise, recalcadas, reprimidas, situações de outras encarnações que muitas vezes estão mal ainda digeridas, um jogo de emoções muito fortes, né? Aquelas pessoas que nós sintonizamos logo de primeira, aquelas pessoas que nós não vamos com a cara delas do nada, outras que já vamos com a cara dela com muita facilidade. Ou seja, nós temos nesse cenário, nesse palco da vida, das reencarnações, amigos e inimigos do passado, situações e outras situações. No caso de Jerônimo, ele reencarnou com muitas predisposições, porque ele, muito certamente, ele pediu para reencarnar justamente tendo essas expiações. Ele pediu, ele decidiu, ele optou por isso. Ou seja, resumindo a história, no caso de Jerônimo Mendonça, podemos dizer, no caso dele, como em outros casos por aí afora, de expiações muito fortes, complexas, são casos que os próprios espíritos solicitaram reencarnar nessas condições, com essas predisposições muito claras para que esses fatos acontecessem, em condições em que seria algo muito anormal que não acontecesse o que de fato aconteceu. Ou seja, tudo estava já encaminhado para isso. Ele pediu para reencarnar nessas condições porque ele se sentiu culpado, se sentiu cheio de remorsos por conta de algumas atrocidades que fez em outras encarnações. Então, o espírito entre uma encarnação e outra, ele carrega culpas. Ele, se não for também nesse ínterim de uma encarnação para outra, se ele não receber uma boa orientação, se ele não receber apoio emocional, psicológico, sim, porque do lado de lá precisa da psicologia, precisa do apoio emocional, precisa do apoio psicológico, precisa do apoio para aquele que está para reencarnar. Se o camarada não receber o devido apoio emocional e psicológico e não estiver com bons orientadores, mentores ou o nome que você queira dar, aí a reencarnação pode sair meio atrapalhada, não é? E às vezes muito atrapalhada. É isso que acontece com muita gente, e a gente não está isento disso. Estou falando de uma maneira geral, todos nós, tá? Então, o que é que acontece? No caso de Jerônimo Mendonça, tudo que foi falado e é falado sobre ele é a pura verdade. Ele nos dá aulas de resignação, de resiliência, de como nos comportarmos diante das adversidades. Entretanto, todavia, contudo, temos que dizer que tudo isso também aconteceu com ele, não foi por castigo divino, não foi por castigo de Deus, não foi Deus que deu uma martelada no tribunal lá e decidiu que ele precisava reencarnar nessas condições. Não foi porque Deus quis, como muita gente diz, né? Que está vivendo como Deus quer ou como Deus quis. Não é diante dessas crenças limitantes, esses pensamentos que restringem e que deturpam a realidade. É importante dizer isso. Então, Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Por quê? Evidentemente que nós não conseguimos explicar Deus, né? Como diz aquela música, ninguém explica Deus. Mas, diante da nossa profunda ignorância, no próprio Livro dos Espíritos diz que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é uma inteligência suprema, evidentemente que é um amor supremo, evidentemente que é uma misericórdia suprema. E isso tá bom para que a gente não queira saber mais do que a gente consegue. Então, diante de uma inteligência suprema que é amor absoluto, que é misericórdia absoluta, o Deus não é um Deus castigador como aquele do Antigo Testamento e aquele que alguns ainda querem que ele seja também no Novo Testamento e o tempo todo, tá? Então, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. A nossa punição é uma autopunição. Toda punição é uma autopunição pelo nosso tribunal consciencial, pelo nosso tribunal da consciência.
quando a consciência está pesada e a gente carrega culpas, porque estamos diante de várias encarnações, criados e domesticados nas religiões tradicionais que exaltam a culpa e o medo, naturalmente nós nos tornamos culpados. E isso reflete nas encarnações posteriores, quando carregamos culpas conscientes ou inconscientes. E isso vai gerar desdobramentos, claro, uma lei de causa e efeito por conta dessas culpas que são carregadas, por conta de auto-sentenças e auto-punições. Nós nos punimos, nós nos castigamos e nós escolhemos o nosso futuro, o nosso destino, e nós escolhemos as condições que vamos reencarnar na grande maioria das vezes, né? Sabemos que tem algumas reencarnações totalmente atrapalhadas, reencarnações compulsórias, reencarnações que praticamente a pessoa não sabe nem direito o que está fazendo, e aí vai acabar sofrendo por falta de planejamento, por falta até de inteligência e capacidade de fazer uma busca e uma pesquisa pelo seu próprio planejamento reencarnatório. E a gente, se precisa reencarnar, ou se vai reencarnar, ou se alguém está mandando a gente reencarnar, a gente precisa também minimamente saber para onde a gente vai, em que família vai reencarnar, em que território, em que nação, em que país, em que condições estruturais, em que condições socioeconômicas, em que contexto histórico. A gente precisa minimamente saber quantos irmãos vai ter, vai ser filho único, vai ser o primeiro, vai ser o quarto, vai ser o caçula. A gente precisa saber, porque senão a gente vai reencarnar em condições totalmente atrapalhadas e vai gerar muitas situações problemáticas. Essa é que é a grande realidade. Precisamos estudar bem a nossa própria encarnação, a nossa própria reencarnação. E também não aceitar de goela abaixo tudo que porventura vierem nos dizer que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Não. Os verdadeiros mentores e orientadores que querem o nosso bem, eles vão nos dar sugestões, eles vão nos dar orientações, mas eles não vão nos obrigar a nada. Não vamos ser obrigados a nada. Temos o direito de discordar, inclusive, deles, respeitosamente. Evidentemente que na maioria dos casos, as orientações que nos são dadas é para o nosso bem, de espíritos mais sábios, mais experientes, que nós devemos levar em consideração. Mas não é também obrigado que nós tenhamos que aceitar tudo, que concordar com tudo, porque afinal de contas, quem vai sentir na pele os efeitos da reencarnação somos nós. Nós é que vamos vivenciar aquele cronograma, aquelas predisposições, nós é que vamos passar por algumas situações. E aí, cabe a nós também escolher se esse é o melhor caminho ou não, se essa é a melhor escolha ou não, tá bom? Então isso eu queria deixar bem claro. E essa vida de Jerônimo Mendonça é também uma aula para refletirmos sobre isso. A vida de Jerônimo Mendonça é também um grande momento para essa reflexão ser feita. Para além de toda a exaltação que damos e repetimos sobre esse espírito que foi vencedor, sem dúvida alguma, tudo isso que ele passou, pela resignação que ele teve, ele foi um espírito muito exaltado e um espírito que com certeza venceu etapas muito importantes em seu processo de autocura e de iluminação, sem dúvida alguma. Tá? Ele tem muitos méritos, né? Agora, o que estamos aqui pontuando e colocando esse asterisco é que ele, com certeza, teve também tantos sofrimentos numa única encarnação, porque assim ele quis, porque assim ele escolheu, porque assim ele se sentiu culpado, cheio de remorsos, necessitado de passar por tudo isso. Ele quis e assim ele passou. Isso não significa dizer que tenhamos que ter o mesmo tipo de escolha de Jerônimo Mendonça. Não. Ele, de repente, achou-se que estava devendo uma dívida alta e ele quis pagar tudo de uma vez só, né? É igual aquela coisa, você tem uma condição de pagar em prestações suaves e ele quis pagar tudo de uma vez só. Escolha dele.
e isso fez com que ele tivesse também uma reencarnação expiatória desses moldes aí, tá? Por conta da culpa e do remorso e pela escolha dele. E não porque Deus castigou, porque Deus quis, porque Deus bateu o martelo e decidiu no tribunal lá. Não, não foi desse jeito, tá? E assim são casos de muitas outras pessoas que estão em sofrimento na Terra. Também por frutos de suas próprias escolhas e decisões, reencarnações mal programadas, atrapalhadas e ainda também um processo de um mundo injusto e desigual que nós entendemos que é um mundo que nós estamos aqui, esse mundo do demiurgo, que é tudo isso que acontece aí. Então, olhando por esse aspecto, podemos dizer que Jerônimo Mendonça foi um grande professor, um grande exemplo para todos nós. Devemos exaltá-lo e colocá-lo entre os maiores expoentes do espiritismo no Brasil. Lá na primeira fila, realmente com cadeira cativa, sem dúvida alguma. Mas devemos pontuar que esse tipo de escolha que ele teve foi uma questão pessoal, uma decisão dele, que não significa que é sempre a melhor escolha e não significa que nós tenhamos que carregar culpas e mais culpas, conscientes e inconscientes, para vivermos vidas, reencarnações de muito sofrimento. Não. Se ele quisesse, poderia ter tido uma reencarnação mais leve, poderia sim, e poderia ter evitado tamanho sofrimento. Mas assim ele optou, e assim também, com certeza, ele se saiu bem, e ele com certeza é uma alma vitoriosa e uma alma que tem muito a ensinar a todos nós que somos ainda cheios de reclamações e que não aceitamos às vezes as coisas duras da vida e as adversidades que temos, por menores que sejam. É isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Não esqueça o seu like, que é de fundamental importância. O canal vem crescendo, vem atraindo pessoas de todo o Brasil que estão também participando do nosso grupo de WhatsApp, tá? Tem o nosso grupo de WhatsApp que está aí na descrição do canal. Na descrição desse vídeo também vai estar e você pode participar. Eu queria que você deixasse seu like e interagisse, deixando sua opinião sobre o Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça, e sobre tudo isso que aqui eu falei. Essa análise crítica, essa reflexão crítica sobre este exemplo. Jerônimo Mendonça é um exemplo tanto de resignação e resiliência, como também de uma encarnação a ser observada, o porquê que foi desse jeito, e mostrar que também não seria necessário que fosse assim. É importante refletir sobre isso. Assim, deixe seu like e assim também inscreva-se no canal. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal para dar uma força, para dar um apoio para mim, um apoio para o canal, em contrapartida para receber um conteúdo diferenciado, de qualidade também. E eu gostaria que você não esquecesse o like, para que o próprio YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e possa também recomendar o nosso canal. Muito obrigado a todos.